E aí, Raça, beleza? Há 2 anos atrás a gente fez um vídeo sobre moradia e hoje a gente vai atualizar esse vídeo, contando todo o nosso processo de moradia, por tudo que a gente já passou até hoje e dando dicas para vocês de site como conseguir uma moradia na Austrália. Vamos começar então contando a nossa história. Quando a gente fechou o intercâmbio lá no Brasil, a gente fechou uma acomodação com uma empresa de acomodação. Então, eram 8 pessoas em um apartamento, 2 pessoas por quarto. Perfeito. Não só brasileiros, pessoas de outros países também. O valor na época era 220 por pessoa. A gente fechou essa acomodação por um mês, porque esse era o tempo que a gente queria ficar dividindo com pessoas, né? A gente sabia que talvez poderia mudar para uma acomodação, dividindo com mais alguém, mas não dividindo com mais 6 pessoas. Perfeito. E no caso eram 6 homens. 6 homens, é. Quem já segue a gente aqui no canal há algum tempo já conhece essa história. Mas em 3 semanas a gente conseguiu uma nova acomodação. A gente perdeu o dinheiro de uma semana de acomodação que a gente já tinha pago no Brasil. Mas tudo bem, porque era pro melhor. A gente mudou para um apartamento que era um estúdio, só nós dois. Isso aconteceu, a gente conseguiu alugar esse estúdio pelo motivo de eu já estar trabalhando com o registro, né? Eu já consegui trabalhar na primeira semana que eu estava aqui, então com essa comprovação eu consegui fazer o aluguel da kitnet, né? Que eu ia falar estúdio, mas a kitnet era como se fosse uma kitnet que era lá em Maine ainda. Direto com a imobiliária. E eu tive a sorte também de conhecer o pessoal da imobiliária, porque tinha uma imobiliária bem no lado da cafeteria. Então tudo isso ajudou, né? Não foi só pelo motivo de ter a comprovação. Exatamente. A gente ficou 8 meses nessa kitnet, nesse estúdio. E nesse apartamento em Maine a gente pagava 450, né? 450 por semana em uma kitnet, sem garagem, em Maine. Lá é muito caro, tá? Então para quem tá pensando em morar lá, pegar um estúdio, já vai saber que a média de valor era 400 há 4 anos atrás. Agora eu já não sei nem quanto tá mais lá o aluguel. Deve estar um pouquinho mais do que esse 450. Porque é uma área muito turística, é onde tem o ferry. É a praia mais agitada do norte de Sydney. Isso. E depois desse apartamento da kitnet, a gente se mudou para Balgola, num apartamento de 2 quartos, que era 630, né? 630. Isso, por semana. A gente se mudou para esse apartamento de 2 quartos porque minha irmã estava vindo do Brasil para a Austrália e a gente ia dividir o apartamento. Esse apartamento tinha garagem, era um apartamento muito bom, a cozinha era ótima. Lembrando que, tirando o apartamento que a gente ficou lá no início, quando fechou do Brasil, todos os outros não tinham mobília. A gente teve que comprar tudo. Cama, televisão, estante, geladeira, tudo para mobiliar o apartamento. E a gente só vai falar para vocês como a gente mobiliar o apartamento se você deixar aquele like cabuloso aqui para nós e se inscrever no canal, porque metade de vocês que assistem a gente não estão inscritos no canal. Beleza? E voltando ao assunto da mobília, a gente ficou uma semana sentado no chão, porque a gente não comprou a mobília lá do apartamento, porque a gente mudou o contrato do estúdio no meio, porque o contrato é sempre de 1 ano com a imobiliária. E como a gente ficou só 8 meses lá no estúdio, porque a gente queria mudar para ajudar a irmã da Pri, que ela estava vindo, então a gente fez a quebra de contrato. Então a gente teve que pagar a multa e fazer o novo contrato do apartamento, do novo apartamento. Então esse trâmite aí, essa coisa, a gente gastou muita grana. E a gente não tinha grana para comprar os móveis, né? Então a gente ficou um tempinho aí para comprar os móveis. A gente ficou tipo umas 2 semaninhas para comprar tudo, né? Isso, só tinha umas cama. 2, 3 semanas, Aí com o tempo a gente foi montando aos poucos. Isso, e daí a gente comprou tudo na IKEA. Ficamos 1 ano nesse apartamento de Balgola e depois mudamos para Queenscliff. Num apartamento que a gente já fez o tour do bairro aqui. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. Era bem perto da praia e lá a gente pagava 530 por semana. Era sem garagem. Sem garagem. Era 1 quarto. E deu, acabou.
E só. A gente só se mudou de lá porque a gente queria um apartamento de 2 quartos pra fazer o estúdio, que é o apartamento onde a gente está vivendo hoje. Que eu vou deixar o link também aqui em cima pra vocês conferirem o tour do bairro aqui de Collaroy, onde a gente mora atualmente, em Sydney. O objetivo era fazer o estúdio. Aí quando a gente se mudou, a gente descobriu que a Pri estava grávida e o Ben estava vindo. Então aí a gente teve que desmontar todo o estúdio, que a gente tinha montado tudo bonitinho, pra montar pro nosso bacuri. Isso, a gente ficou no apartamento de Queenscliff 2 anos, e nesse que a gente está atualmente, vamos completar 1 ano em abril. Isso. A gente falou os valores dos aluguéis que a gente já pagou, mas tirando esse valor, tem o valor do bonde, que é um valor surpresa que ninguém tá esperando. Você precisa pagar esse valor antes de começar a pagar o aluguel. Lembrando que o aluguel aqui é pago por semana, então o valor do bonde é de 4 semanas, normalmente, tá? É de 4 semanas antecipado. É como se fosse um cheque calção. Você vai lá, deposita para a imobiliária ou para o proprietário, dependendo do contrato, de como você fez, e eles ficam retendo esse valor até o final do contrato. Quando acaba o contrato e você se muda, você tem que deixar o apartamento exatamente como ele foi te entregue. Perfeito. Limpo, pintado, o carpê perfeito, o piso sem riscos e manchas, porque senão eles vão descontar o valor desse bonde. Então, vocês têm que fazer um orçamento de vocês, na cabeça de vocês, vocês têm que ter o dinheiro do aluguel mais esse valor do bonde. Normalmente eles dão uma chance, se tem alguma coisa errada, eles tem como você arrumar aquilo, consertar aquilo em 2 dias, e aí a gente devolve o valor do bonde. Eles não vão simplesmente assim, não vamos te devolver, fechou, acabou e vai embora. Não. Algumas vezes vão. Mas nunca aconteceu com a gente. Mas sempre deram muitas uma pessoas já chancezinha. aconteceu. Tem que tomar cuidado, então. Agora vamos falar dos tipos de moradia. Quer falar sobre isso? Vamos lá. O primeiro é homestay. Homestay tu fica em casas de famílias, certo? Então tu vai lá e vai morar com uma família daqui, da Austrália, né? Porque você tá vindo pra Austrália. Então, geralmente eles dão comida e cama. Às vezes não dão nada, tá? Então deve ficar ligado o homestay que você vai ficar. Porque muitas vezes, ou vocês trabalham pra família, né? Às vezes tu faz o, trabalha de casa, faz ali, trabalho de cleaner, babá, essas coisas assim. Ver ali como funciona com a família, tá? Então pesquisa bem antes de tu fazer isso aí, porque às vezes pode ser cilada, Bino, né? O próximo tipo de moradia é dividir um quarto. Você pode dividir o quarto com outras pessoas. Digo outras pessoas porque não necessariamente é uma. Podem ter 2 biliches. 3, 4 pessoas no quarto. Então fique ligado quando você fechar. Porque você pode estar dividindo com muita gente o seu quarto. E aí tem uma questão de privacidade. Porque no intercâmbio, o que você mais quer quando chega em casa é descansar, é relaxar, é fazer um Skype com a família. E às vezes com muita gente no quarto você não consegue. Sempre tomem cuidado, então, com a agência de intercâmbio ou a empresa que vocês forem alugar um apartamento, para ver quantas pessoas tem na casa e no quarto. Você pode dividir também o apartamento com outras pessoas. Você está sozinho no seu quarto, o casal ou uma pessoa, e aí divide a casa, o apartamento com outras pessoas. Tem uma pessoa em cada quarto, um casal em cada quarto. Tá? E tem a opção também de morar sozinho. Perfeito. Que foi o que a gente já fez lá na nossa segunda moradia. E o que a gente ainda faz. E que a gente faz até hoje, de morar só, gente. E aí, normalmente, é direto com a imobiliária ou com o proprietário. A única dificuldade que se tem em alugar sozinho é que você precisa, normalmente, estar na Austrália. Porque precisa comprovar que você tem um emprego aqui, que você tem condições de pagar o aluguel. Você vai precisar passar 2 contatos de referência aqui na Austrália para eles ligarem. Eles ligam para saber sobre a pessoa, se a pessoa realmente existe, se ela é uma pessoa de confiança. A imobiliária é mais difícil porque também você precisa comprovar alguns documentos, faz tudo uma aplicação online. Então tem umas coisinhas chatinhas que a imobiliária vai exigir de você. Por isso que é um pouquinho mais difícil. Agora vamos falar de sites de aluguel de moradia. Isso. Os 2 primeiros são os mais difíceis, como a gente falou, que são de imobiliárias.
O primeiro é o Domain e o segundo é o Real Estate. Os dois são aplicativos que você pode baixar no celular e fica muito mais fácil de fazer a localização dos bairros e o tipo de casa que vocês querem, certo? E isso geralmente é para morar sozinho, tá? Geralmente é para vocês que vêm com família ou casal. E os outros que eu vou falar agora é bem mais fácil de alugar com pessoas próprias dos donos mesmo das casas ou dividir com outras pessoas, tá? O primeiro é o Gumtree, que também tem várias outras coisas, vocês podem ver carro, moto, tudo ali dentro. Flatmates.com.au e grupos do Facebook e no boca a boca com amigos da escola e amigos de trabalho. Vocês podem conseguir também. Esses são os jeitos mais fáceis de conseguir a moradia aqui. Grupos do Facebook, tem grupos divididos por cidades. Se você vai para Brisbane, tem brasileiros em Brisbane. Se você vai para Sydney, brasileiros em Sydney. E aí, os próprios brasileiros vão lá e anunciam: tem um quarto para alugar, estou saindo desta casa e quero repassar o contrato. Perfeito. Então dá para você ficar ligado ali e até já fazer amizades na Austrália. Um grupo no Facebook também que é bem legal, aquele que tu tá, né? Que é pra mulher só. Tem também Papo Calcinha, que é de mulher. Isso. Papo Calcinha Sydney, Papo Calcinha Gold Coast, Aham. que daí é só de mulheres. Se você tem o sonho de vir para a Austrália, no primeiro link da descrição tem um link para solicitar o orçamento de intercâmbio. Não custa nada, é só enviar lá para Time to Travel e eles enviam para você todas as informações, inclusive de acomodação. Não esquece que a gente está todos os dias nas redes sociais postando tudo em tempo real. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Raça. Tchau. Abraço. Muito enrolado. Tá, o que está acontecendo com você? Vai tomar um café, vai. Quer tomar um café? Quer tomar um café? Às vezes, né? Todas as vezes também. Você só pode ficar no quarto. Às vezes, todas as vezes. Não, às vezes não, às vezes sim. Ah, você falou às vezes, todas as vezes. Aí tem que ver ali. Tem que... Se você quer vir pra Austrália, no primeiro link da descrição. Se você quer vir. Meu Deus do céu. Vai. Eu vou te dar um tapa na cara quando acabar esse vídeo. Se você quer vir pra Austrália, no primeiro link da descrição tem um link pra solicitar o orçamento de intercâmbio e falar diretamente com. Ele achou que eu ia bater. Pra falar diretamente com o Lindomar. E ele envia pra Por vocês. que fazer isso? Mas tudo de novo. Se você tem o sonho de vir para a Austrália, no primeiro link da descrição, não custa nada, você pode enviar a sua solicitação de orçamento e falar diretamente com o Lindomar. Não faz e isso. Ele te